Não podia ser diferente. O vestiário do Grêmio em êxtase. E agora a palavra título não é mais um sonho, é uma realidade. O Grêmio busca a conquista do Campeonato Brasileiro e admite isso. Luís Soares ganha um peso ainda maior. Já era gigante, mas Renato confessou que o discurso do jogador tem sido determinante para o desejo dos demais de ambicionarem o troféu no final da temporada. A gente vai falar sobre os bastidores depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO, então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla, KTO.com, onde a diversão acontece, passa na KTO, te registra, te diverte. Usa o cupom A Dupla que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e as partidas ficam muito mais interessantes. Na hora da Dupla KTO de quarta-feira nós jogamos vitória do Grêmio e deu super bom. Como falei na época, o quarto colocado do retorno ganha do 18º do retorno. E o Botafogo está cada vez mais afundado no retorno do Campeonato Brasileiro. Deu Grêmio na KTO, a partida ficou bem mais emocionante. Não que tenha faltado emoção. Foi um jogo maluco, 4-3, né, virada, jogo histórico, Luís Soares marcando 3 gols. Nós fizemos uma avaliação da partida, convido vocês para assistirem depois desse conteúdo aqui, mas é importante colocarmos que o vestiário do Grêmio, depois da vitória lá no estádio São Januário, estava em êxtase. Jogadores, direção, treinador, a comissão técnica, estava todo mundo extasiado. E o Renato demonstrou isso no seu semblante. Foi possível ver um Renato um pouco mais leve, um pouco mais descontraído no comparativo com o mesmo profissional dos últimos jogos, que parecia ainda tenso e preocupado em rebater algum tipo de crítica por conta da turbulência que o Grêmio viveu depois do Clássico Grenal. O Renato, ele pegou mais leve, até sorriu, até brincou na entrevista coletiva. É verdade que ele deu o recado para os críticos, confirmou que tem usado as críticas e até mesmo as dúvidas, e aí eu acredito que seja principalmente da imprensa do centro do país. Nós vimos o que aconteceu nos últimos dias em relação à briga do Grêmio pelo título do Campeonato Brasileiro, para alimentar o seu vestiário, para fazer com que os jogadores comprem ainda mais o barulho, corram ainda mais e busquem o troféu. E esse é o objetivo do Grêmio. A direção, o treinador e os jogadores, todos falam abertamente sobre o sonho de conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Sonho que, de acordo com o Antônio Brum, sempre foi uma realidade dentro do vestiário do Grêmio. Apesar do mesmo, junto com o presidente Alberto Guerra, em dado momento ter falado que a briga do Grêmio era pelo G4. De acordo com o Brum, talvez isso tenha sido uma estratégia. Ele falou que o discurso público, ele foi um pouco diferente do discurso interno, na verdade, por conta do contexto da pressão, que era melhor trabalhar dessa forma, no miudinho, e todo mundo comprou essa ideia, em especial os jogadores. O Renato fez muitos elogios à equipe, mas também fez questão de deixar algumas críticas públicas, como, por exemplo, a falta de atenção. O Grêmio tem começado os tempos dos jogos desligado. O Grêmio tomou um gol muito cedo contra a equipe do Botafogo no primeiro e no segundo tempo. E isso deixa o confronto mais difícil, mais complicado, muda a estratégia, mas os jogadores estão confiantes, estão respeitando as instruções de acordo com o técnico e principalmente estão vibrantes, estão querendo fazer a diferença. E isso tem acontecido dentro de campo. É óbvio que os erros defensivos precisam ser corrigidos e, de acordo com o Renato, as falhas são de atenção e é preciso estar mais ligado e que a partir de agora vai seguir na tentativa de ligar os atletas. Disse que tem conversado, mas vai conversar mais. Afinal de contas, o Grêmio está na liderança do Campeonato Brasileiro, dividindo esta liderança com o número de pontos ao lado do Palmeiras, ao lado da equipe do Botafogo, que ainda tem um jogo de vantagem. O Botafogo tem um jogo por fazer, mas em número de pontos o Grêmio divide a liderança do Campeonato Brasileiro. Importante dizermos aqui que a arbitragem foi tema. O Grêmio não gostou da arbitragem contra o Botafogo. O Grêmio vai encarar agora o Corinthians. Vocês lembram muito bem o que aconteceu em Itaquera no primeiro turno do campeonato, quando o Grêmio foi lá no Itaquerão e foi surrupiado, teve um pênalti surrupiado pela arbitragem, numa arbitragem muito
muito ruim. O Grêmio está fazendo contato com a CBF, está cobrando uma melhor arbitragem. O Grêmio até dá o discurso, via vice de futebol, que para ser campeão sabe que precisa passar por tudo e por todos, foi a frase utilizada pelo dirigente, mas já deu a luz alta, dizendo, olha, estamos na briga pelo título, não queremos ser atrapalhados pelos árbitros ou por qualquer coisa que não seja a bola, que não seja o adversário. Enfim, o vestiário do Grêmio, ele comprou o barulho do título. Ele comprou a disputa do título. O Grêmio oficialmente está brigando pelo campeonato. Agora não é mais uma questão de opinião do torcedor ou da imprensa. Agora o vestiário do Grêmio fala, estamos brigando, estamos disputando e vamos atrás do caneco. É um momento muito diferente e muito especial que o Grêmio está vivendo neste campeonato brasileiro. Está todo mundo extremamente envolvido. Por falar em envolvimento, a gente precisa falar sobre um capítulo à parte que se chama Luis Soares. O cara que fez a diferença mais uma vez, o cara que conduz o time do Grêmio para a ponta da tabela e o cara que vai levar talvez mais da metade do campeonato caso o Grêmio venha a vencer. Luis Soares, o dono do time. O Renato ele fez algumas confissões sobre a importância do Luis Soares no bastidor gremista e até disse que tem usado algumas palavras do Soares antes dos jogos para ligar o alerta nos caras, nos jogadores, para dizer, olha só, a gente pode brigar sim. De acordo com o treinador, o Soares, antes do jogo contra o América Mineiro, aquele jogo que ele pegou e botou no bolso, tá, no retorno agora do Campeonato Brasileiro, o Soares pediu a palavra no vestiário e disse para os jogadores o seguinte, olha, se a gente quer ser campeão mesmo, tá, e nós temos chance de ser, começa a partir de agora. Então vamos fazer a diferença. Vocês lembram o que aconteceu naquele jogo? O Soares ele resolve praticamente sozinho aquela partida, onde o Grêmio estava por se complicar. E a partir dali, o discurso do título, ele vira uma realidade no vestiário do Grêmio. E o Renato começa a usar a frase do Soares sobre brigar, sobre se entregar, sobre brigar pela taça a partir daquele momento. O Renato disse, olha, antes do jogo eu falei, lembra o que falou o Soares? Então o Soares ele ganhou um peso muito especial. E ele não é só um peso, ele não é só um símbolo, ele é um ativo. Ele pratica algo dentro daquele vestiário, não só com a bola nos pés, mas como um líder positivo. E esta valorização é feita pelo treinador e pela direção do Grêmio. Não, ninguém tem falado sobre a permanência, o Renato voltou a falar, o Soares vai deixar o Grêmio no fim do ano, vai jogar no futebol dos Estados Unidos, mas isso é um problema a partir de dezembro. A realidade é que esse Soares está querendo, que esse Soares quer deixar o Brasil como campeão, e ele está fazendo de tudo para ser campeão, e o Grêmio está tentando aproveitar isso. Precisa dar ao Soares o que ele necessita, a parceria, a entrega e tudo aquilo que hoje faz do Grêmio um time competitivo dentro do futebol brasileiro. Um jogador diferente em todos os sentidos, fundamental nesta campanha do Tricolor. O Grêmio volta para Porto Alegre, repito, com o mesmo número de pontos do Palmeiras e do Botafogo e começa a pensar no Corinthians no final de semana. Jogo marcado para a Arena 4 da tarde e o técnico já fez o chamamento. A Arena precisa estar cheia. E estará. Os ingressos estão praticamente esgotados e o torcedor vai lotar a arena para este duelo contra o Corinthians porque o Grêmio precisa vencer para seguir no calcanhar da equipe do Botafogo e do Palmeiras, para assumir a liderança isolada do Campeonato Brasileiro, por que não? Esse é o objetivo a partir de agora. Tanto que a concentração para esse duelo começa na sexta-feira. O Renato vai antecipar um dia de concentração porque quer que os jogadores durmam bem, que os jogadores se alimentem melhor, porque agora tudo é final. Agora o Grêmio está em busca do caneco, está em busca do título nacional. E aí, o que você está sentindo aí? Acompanhou a última hora da Dupla KTO? Vai lá e confere. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê. Tchau, tchau.